Estar entre os principais clubes da América e com a vaga praticamente garantida na Copa Libertadores de 2025 faz o Internacional mudar o seu planejamento para a próxima temporada. O calendário da CBF, inclusive, vai fazer com que jogadores apresentem-se em meio à pré-temporada. Para o Inter não marcar passo nesse sentido, vai até a Europa num dos principais eventos entre clubes e agentes do mundo e se prepara para a próxima temporada em conversas em loco com 2 representantes. Mas 2 vendas na Europa podem ajudar o clube a arrecadar alguns milhões, principalmente a partir da possibilidade de déficit neste ano de 2025. Vamos conversar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do CT do Parque Gigante e também no Beira-Rio. Hoje ainda folga, o Inter se representa nessa terça-feira à tarde, após ter vencido o Fluminense, garantido a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro, a 14ª partida de invencibilidade, tudo aquilo que a gente já falou em outros conteúdos por aqui. Fica comigo neste aqui até o final e principalmente deixa o teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho. A gente está muito próximo dos 54 mil inscritos e aí faltam só 1.000 para a gente bater a segunda meta do ano, né? Atingimos 50 e aí buscamos mais 5 para fazer 55 ainda em 2024. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro falar de 2 vendas que o Internacional trabalha para 2024 ainda, ou até possibilidade de 2025, que podem reforçar os cofres do Internacional. Primeiro o seguinte, tá? Eu tinha prometido para vocês esmiuçar a questão das finanças do Inter, né? Do calendário, do que o Inter orça para 2025. Primeiro de tudo, com a Libertadores, com Copa do Brasil, Brasileirão e tal, o Inter estima um dos principais ou maiores faturamentos da sua história. São mais de 600 milhões de reais. E aqui vai em tudo, né, gurizada? Vendas, bilheteria, patrocinador, direito de televisão, possibilidades de prêmios em cima das competições que o Inter vai disputar. Enfim, eu tô lendo direitinho o plano orçamentário para o ano que vem, tô vendo direitinho algumas questões básicas para a gente conversar, tô conversando inclusive com pessoas importantes da área contábil para a gente não falar bobagem aqui, tá? Mas este dado dos mais de 600 milhões de reais, ele é importantíssimo a partir, claro, né, de um clube que este ano teve de enfrentar dificuldades financeiras por conta da enchente, só, por exemplo, de gasto, de custo, de prejuízo que o Inter teve com o aumento das águas, 90 milhões, para recuperar CT e Beira-Rio, algo na casa dos 30, 35 milhões. O Inter consegue apenas 6 milhões da CBF. Os outros milhões que o Inter ainda esperava chegar do governo federal ainda não chegaram, bem complicado. O Inter que estima 44 milhões negativos, agora para essa temporada, e na próxima algo na casa dos 18, 19 milhões positivo, batendo todas as rubricas, claro, né? A gente vai falar, tá, em outro conteúdo, deixa só eu analisar direitinho aqui. As 2 vendas que eu tenho falado são do Alemão e do Johnny. O Johnny que tem uma possibilidade enorme de se transferir, né, da Espanha para a Inglaterra, dentro da Europa, há um zoom muito grande que o meio-campo, o ex-meio-campo do Internacional vai ser vendido agora nessa janela. O Inter tem 20% de bônus. Não é bem bônus, né? É o mais-valia aquele, é como se fosse a próxima venda, o Inter ganhar, já não ganhou na chegada aqui, né? Tem os gatilhos e tal, mas o Inter ainda tem 20% da possibilidade de venda do Johnny. E outro cara que está ganhando muito destaque na Europa é o Alemão. O Alemão, centroavante do Internacional, vendido ao grupo Pachuca, né? Era para ele jogar no México, mas aí ele foi transferido para a Espanha para jogar no Real Oviedo.
E lá ele vem sendo também, né, destaque, fazendo muitos gols, protagonista de muitos jogos da Série B espanhola. Tem possibilidade também de fazer um dinheiro. O Grupo Pachuca e o Inter também tem 20% dos direitos econômicos, né? É a mesma coisa, é mais-valia que eles chamam, né? A questão de nova transferência, o Inter ganha 20%. Só que assim, a grande questão está no calendário do ano que vem. O Inter voltando algo mais ou menos nos primeiros 5 dias de janeiro vai fazer com que a pré-temporada seja feita pelo grupo profissional e os primeiros jogos do Campeonato Gaúcho sejam feitos pelo Sub-20. Ou então os jogadores agora de 2024 que jogaram menos e que têm possibilidades físicas muito melhores que os outros jogadores, tá? Esse é o primeiro ponto, a questão futebolística, técnica, né? Só que tem a questão financeira, que o Inter sabe que neste momento, o início do ano é onde fervem as principais contratações. Porque na época do Natal, na época do Ano Novo, tudo para. Os jogadores saem para festas e saem principalmente de folga dentro da Europa e a partir dali eles só vão conversar novamente depois da virada, com os agentes, com os clubes e possibilidades. Os clubes, claro, falam com os agentes, mas como os jogadores estão fora de atividade, poucos são os agentes que incomodam os jogadores. E aí o Inter acredita que precisa correr para tentar colocar jogadores no clube entre a final do Campeonato Brasileiro, dia 8, e ali o Natal, e aí aqui também inclui, claro, o Bernabéu, mas o Inter entende que vai receber o técnico Roger Machado, né, o técnico Roger Machado vai receber jogadores em meio à pré-temporada, principalmente na sua questão defensiva, de linha de defesa. Provavelmente o Inter vai vender o Vitão, é um zoom muito grande quando a gente conversa com as pessoas do vestiário do Inter sobre a saída do zagueiro. Possibilidade, inclusive, também do Bruno Gomes deixar a linha defensiva, porque já tem o Brian Aguirre, teoricamente, para suprir. Então o Inter ainda precisa de 2 zagueiros no mínimo. Saindo o Vitão são 3, mais a compra do Bernabéu, e aí possibilidades lá na frente. Eu já falei sobre isso ao longo, né, de uma espécie de análise do grupo. Saem os jogadores para então de repente vir por empréstimo, para de repente vir por estarem livres no mercado. Nomes como o Alário, por exemplo, pode deixar o Internacional. Procura na timeline aqui para tu dar uma olhada. Só que daí o grande Jeremias Werneck já trabalhou na RBS, no UOL, está agora no SBT, baita jornalista, sempre muito bem informado, trouxe o motivo de o Inter estar na Europa. Porque justamente visando essa questão de diminuir tempo de negociações ou de possibilidades de acréscimo do grupo do Roger, o Inter foi até a Europa para participar de um evento chamado Transfer Room Summit. É quase que a gente for ver aqui o South Summit aqui em Porto Alegre, né? Só que é de inovação, lá é de negociação entre clubes, agentes, clubes e até mesmo entre, né, os dois clubes. O Jeremias deixa muito claro, assim, ó, é um encontro que mexe, né, com clubes e clubes, entre eles direto, clubes e agentes, clubes e mais o agente. Então, que isso significa justamente para eles terem negociações e trâmites. Só para ter uma ideia, tá? O Transfer Room Summit, ele reúne 287 clubes de todo o mundo, segundo aqui a apuração do Jeremias, e até está no Twitter dele isso. São 53 países envolvidos. E aí os principais também agentes do mercado, né? Então foi por isso que o Inter com o Caco Sobrinho, né, o Ricardo Sobrinho e o Felipe D'Alegrave viajaram para lá. O curioso é o seguinte, né, o Juventude também mandou um representante e o Grêmio não. O Grêmio não mandou um representante. Depois o Jeremias até destaca que o Grêmio vai estar presente, mas de forma online em momentos em que o evento se torna na web.
É uma loucura isso, né, cara? Querendo ou não, também não estou nem um pouco interessado do lado de lá. Mas fica aí, então, todo esse contexto de bastidor em cima de possibilidades de reforços, em cima de dinheiro, em cima de negociações, porque assim, bola rolando é com o Roger, mas bola fora do campo, aí a gente já tem que pegar, ó, e correr atrás, porque vai ser bem complicado a temporada que vem. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, o Inter vai ter jogado até a parada do meio do ano, quando tem o Mundial da FIFA, algo na casa dos 40 jogos. Só para a gente pegar uma ideia, se a gente pegar aqui, ó, o Campeonato Gaúcho, em torno de 14, mais Copa do Brasil, de repente duas rodadas, ou 2 jogos, já são quase 20. E aí tu pega mais a Libertadores, que são no mínimo 6 jogos. É tenso. Campeonato Brasileiro também, que foi antecipado para março. Não vai ser fácil o primeiro semestre do Internacional. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai conversando, porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui. Um abraço. Tchau.